A paz do Senhor Jesus, madrugada de bênção, de vitórias da parte do Senhor, né? Assim eu quero estar entrando, desejando a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui para falar de denominação, de religião. Eu estou aqui para falar de Jesus, né? Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, né, para onde iremos? Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada nos faltará. Então eu vim aqui falar desse Jesus maravilhoso, do Jesus que ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto dentro de uma tumba. Como podemos imaginar e pensar que depois de 4 dias morto, o defunto pudesse levantar? Então nós podemos ter a magnitude do poder desse Deus, do poder do Jesus Cristo, né? Que teve ali e falou somente para Lázaro: Lázaro, venha para fora, né? E ali Lázaro ouviu a voz do seu Senhor, né? E foi para fora, né? Que nessa madrugada nós viemos ouvir, né, Jesus, que nós vemos Jesus passar, que nós viemos ouvir Jesus passar, e que nós viemos clamar por esse Jesus. É esse Jesus que nós precisamos clamar de dia e de noite. Não é o Jesus das ofertas valiosas, não é o Jesus do dinheiro, do ouro e da prata, não é o Jesus de nada, é o Jesus misericordioso, que nós fomos salvos pela graça, porque na tua palavra diz que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Conforme nós vamos caminhando e entendemos o agir de Deus na nossa vida, ele vai colocando tudo no seu devido lugar. Não adianta a gente ter uma escada e querer subir, né? 3 degraus de uma vez. Nós temos que começar um por um degrau de cada vez. E muitas das vezes na nossa sociedade, nos nossos problemas do dia a dia, no nosso sofrimento, queremos alongar os nossos passos, queremos alcançar aquilo que ainda não está preparado para nós alcançarmos. E aqui eu meditando na palavra do Senhor, né? Em Marcos 10, capítulo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ali, né, os discípulos eles estavam vindo, né, de outros lugares, né, e entraram ali naquela cidade ali de Jericó. E aquele homem cego assentado mendigando já ouvia ter falado, né, dos milagres do Senhor Jesus. Já ouvia, né? Mas com isso uma grande multidão também vinha ter com Jesus, porque todos queriam milagre, todos queriam as suas curas, né? Então Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Às vezes a gente está passando por situações, né, nas nossas vidas adversas, e mesmo mediante as situações nos cega. E a gente não consegue enxergar que só o Jesus, filho de Davi, que pode solucionar nossos problemas. Que só é o Jesus, filho de Davi, que pode resolver as nossas causas. Às vezes colocamos expectativas em outras pessoas, colocamos expectativas no homem, no médico, no psicólogo, no psiquiatra, no neuro, mas a última palavra vem
do Senhor Jesus, né? E aquele homem, ele sabia que só o rei, filho de Davi, poderia curá-lo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Quem o chamas? Sim, o chamam o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Por tanta insistência, né, de Simeu, né, sobre quando Jesus estava passando, ele clamando pela cura dele, Jesus, ele foi lá e não deixou de olhar para ele. Imediatamente aquilo o incomodou e virou para ele: chama-o, chamam e trago-lo até a mim, né? E Jesus, dizendo ao cego, disse: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando desse sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. E falando, disse-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, né? Também aprendemos aqui com gratidão, porque ele poderia ter visto, né? Ter sido curado, ter tido a sua visão de volta, e imediatamente ter voltado aos seus familiares, ter voltado para a sua vida, ter tido algo assim de diferente dentro dele, mas de repente ele resolveu seguir Jesus e mostrar para outros as maravilhas do Senhor, né? A maravilha do milagre que o Senhor tinha feito na vida dele. E é assim que nós devemos fazer na nossa vida, né? Nós devemos mostrar o milagre que Deus faz a nosso favor, faz na nossa vida. Não devemos ficar só para nós, que nós viemos proclamar esse Deus maravilhoso, que nós viemos proclamar as curas maravilhosas, que nós não viemos ser egoísta, que nós viemos proclamar esse Jesus, a qual não mudou, irmãos, não mudou. Ele continua o mesmo, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua salvando, sabe, meus irmãos? Mas é porque a incredulidade da humanidade está muito alta, a falta de amor, né? O cada um por si, mas Deus ainda levanta profetas na terra, ainda levanta. Então que venhamos ser uma nova geração de avivamento, de novos profetas, para estar falando da palavra de Deus, do amor de Deus e da caridade, que o amor do Senhor, ele é a caridade. O Senhor não quer ver nos sofrermos, o Senhor, ele não quer ver nos mendigando, o Senhor, ele não quer ver passamos aflições, porque na tua palavra diz que não há justo que mendigará o pão, nem sua descendência passar fome. Então que venhamos estar com essa palavra e viemos entrar verdadeiramente no sentimento do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa imagem e semelhança. Se Ele é a nossa imagem e semelhança, nós temos que ter o amor, nós temos que ter o carinho com o nosso próximo, nós temos que olhar para Ele de igual para igual, nós temos que olhar para os necessitados, nós temos que ajudar, apoiar aqueles que precisam nessa terra. Nós não viemos aqui somente para
nós. Nós viemos aqui como irmãos e como irmãos cuidarmos um dos outros. Até aqui o Senhor me deu, pela sua infinita misericórdia, a palavra. Amém.